Limpeza energética com elementais e vento solar. Bom, esse é um tema muito importante, muito caro à apometria, ou à prática apométrica, eu deveria dizer, né? Mas também à teoria, porque a apometria recupera um elemento muito importante, em boa medida negligenciado nas reuniões espíritas tradicionais, em boa medida menosprezado, que é um aspecto relacionado à prudência. Numa reunião apométrica, é muito claro de que a simples oração e até a simples presença dos amigos espirituais, né, dos mentores, da equipe, não bastam. Esses elementos não são suficientes para assegurar a proteção e a defesa de uma reunião e, consequentemente, o bom andamento de uma reunião na medida do possível, né? Há mais medidas que nós podemos, às quais nós podemos lançar mão para que a reunião esteja melhor nesses quesitos de defesa, proteção, equilíbrio, de forma que então nós auxiliemos a equipe espiritual, que então pode aplicar sua energia com mais ênfase em outros elementos. E além disso, nós temos também com muita clareza um aspecto de que a nossa elevação do pensamento, ela existe, mas ela é pontual, ela é falha, ela é inconstante. Nós temos muito pouca disciplina mental, nós treinamos muito pouco esse tipo de assunto, nós estamos longe de ter aquela consagração à iniciação espiritual que tradicionalmente era feito em 7 setênios, ou seja, em 49 anos, que as crianças iam para os colégios iniciáticos, sacerdotais e ficavam lá até atingirem a maturidade. Nós estamos muito longe de ter esse tipo de disciplina mental com um trabalho voluntário ao qual nos dedicamos algumas horas por semana, na melhor das hipóteses. Portanto, nós vamos nos basear exclusivamente numa prece que às vezes atinge uma elevação mínima do ponto de vista energético, assim, centímetros acima da nossa cabeça, assim vamos dizer. É muita inocência, não? E achar, por outro lado, e talvez esse seja o componente mais comum, e por outro lado então mais grave, de que basta a nossa boa intenção para estarmos protegidos. Lembra um pouco aquele pensamento assim, Deus proverá, né? De um religioso assim mais simplório na sua fé, e que pode ser muito inconsequente esse comportamento, né? Então essa atitude, porque a gente está com Deus, porque a gente está bem intencionado, isso equivale à proteção? Ora, tanto é inconsequente esse pensamento, quanto ele deixa de levar em conta que se de fato você está fazendo o bem, você atrairá a atenção de espíritos que não estão interessados em coisa nenhuma que o bem ocorra, que o bem prevaleça. Se você está envolvido, está engajado em dar fim a obsessões e encerrar processos obsessivos com autoridade, é evidente que você vai atrair a atenção e o combate desses próprios espíritos que não querem que as coisas se encaminhem dessa maneira, porque afinal de contas investem em determinada causa obsessiva há anos, décadas, quando não séculos, e nós vamos chegar interrompendo isso. Portanto, a gente se preocupar com a defesa e a proteção são coisas fundamentais. A apometria recupera isso de uma forma muito valiosa, muito importante, sublinha com muita atenção esses cuidados. Então, a limpeza energética, nós vamos falar dela no contexto de tratamento de um consulente, mas vamos falar principalmente no contexto elementar, aquele que ocorre necessariamente em toda reunião, em toda prática apométrica, que é uma limpeza como parte da abertura da reunião, um procedimento inicial, e também a limpeza
para que o desdobramento possa se dar tanto dos médiuns quanto do consulente. Vamos ver um por um desses elementos. Então, no ambiente, nós vamos ter a preocupação com essa vai ser a nossa principal, a nossa primeira preocupação, melhor dizendo, né? De novo, 3 instâncias: o ambiente, a aura, tanto dos médiuns e também no consulente, e o psiquismo, no que tange a imagens mentais. Então vamos um por um. A limpeza no ambiente, por quê? Ora, porque do mesmo jeito que nós temos uma limpeza física, o cuidado, né, com tirar a poeira, né, passar um pano, né, ter um ambiente, se possível, né, com um cheiro agradável, né, ou cheiro nenhum, mas ninguém vai fazer uma reunião num ambiente com cheiro desagradável. Né, a conservação do lugar, né, nós vamos pensar na pintura, que não seja uma sala mofada, com excesso de umidade, com entulhos, com coisas acumuladas, né, com objetos móveis, ou seja o que for, uma sala bagunçada. Nada disso é considerado razoável ou é considerado atraente, agradável, eu quero dizer, sobretudo num ambiente onde uma reunião mediúnica se realizará. Então é evidente que na dimensão astral, cuidados similares ou cuidados análogos precisam ser tomados, né? Nós temos nos ambientes humanos, né, desavenças, nós temos formas de pensamento que eventualmente acompanham cada um de nós. Numa casa espírita, né, onde recebemos consulentes, sem falar dos trabalhadores em si, mas para ficar no traço mais óbvio, nós recebemos numa casa espírita doentes do espírito, que evidentemente trazem todo o seu conteúdo energético para dentro do ambiente. Como é que nós vamos nos aventurar, então, só porque dentro da casa espírita está protegido? Então, o que está implícito nessa fala, nesse pensamento imaturo? Está implícito até uma espécie de arrogância, de você achar que os espíritos estão a seu serviço e de que os espíritos cuidam, eles providenciam. Então, quer dizer, se designou espíritos como faxineiros num certo sentido, e nunca sequer você pede por aquela limpeza, ou no máximo que você faz é pedir em oração que o ambiente seja limpo. Em misticismo, pensar na realidade que a literatura espírita fartamente nos mostra, das formas de pensamento, das criações mentais e de tudo que pode ser desconexo e prejudicar o andamento de uma reunião mediúnica. Então, evidentemente, nós precisamos cuidar da limpeza do ambiente. Geralmente fazemos com vento solar, mas não só. Nós vamos falar de cada um dos recursos logo mais. Mas geralmente a gente faz 2 estágios de limpeza no ambiente, pelo menos, ao começar uma reunião mediúnica. Em segundo lugar, nós temos a limpeza das auras dos médiuns e do consulente. Eu uso esse nome genérico mesmo, aura, que não é um nome exatamente técnico, mas para se referir ao conjunto de emanações energéticas e astrais em torno de cada um de nós, né? Seres, e nesse momento, especialmente visando a nossa dimensão etérica, do duplo etérico, e também a nossa dimensão astral do perispírito, o corpo espiritual. Nós queremos abranger pelo menos essas dimensões, né? A dimensão astral e etérica, as dimensões astral e etérica com a nossa limpeza. Ela é importante justamente para liberar o nosso corpo, ou os 2 corpos, melhor dizendo, daquilo que Lacerda chamou de peias, né, de diversos tipos, porque essas peias, essas coisas ocasionam, né, ele chama esse também um nome genérico, assim, nada técnico, para falar qualquer espécie de coisa que esteja agregada à nossa aura, de contaminações fluídicas, a formas emocionais, né, parasitárias, a formas mais densas, a pensamentos desconexos, tudo isso, objetos, inclusive, que podem estar agregados à aura, idealmente dos médiuns não, mas nunca se sabe, não é? Nós temos todos os nossos desafios. Então, tudo isso para dizer que todo esse peso dificulta o desdobramento,
que é prática regular, é a primeira lei da apometria, é a prática regular numa reunião apométrica. A gente vai, afinal, no procedimento, no protocolo de tratamento apométrico, trabalhar com os médiuns todos desdobrados e o consulente também desdobrado. Como é que nós vamos fazer isso sem nos preocupar com uma limpeza em torno dessas auras? Vamos usar, e temos recursos para isso, vamos mostrar também como até conciliar a formação de campos com o recurso das forças da natureza, quando falarmos de cada uma delas. E por último, essa terceira dimensão da limpeza do psiquismo, ou seja, se a gente pensa na aura como aquilo que está agregado ao nosso corpo ou aos nossos corpos etérico e astral, nós também precisamos pensar que, além disso, em torno de nós gravitam imagens que refletem o tipo de pensamento, o conteúdo mental que nós alimentamos. E isso, evidentemente, essas imagens estarão impregnadas das emoções, porque afinal, nosso pensamento é a soma de razão e emoção, como eu costumo frisar sempre. Então, eles vão estar impregnados também de características emocionais. Agora, essas imagens mentais, que podem refletir as preocupações do dia a dia, as contas para pagar, o problema familiar, o problema profissional, tudo isso que a gente alimenta e pensa, né? Se a gente imaginar a tradição de ter uma reunião, por exemplo, à noite, você imagina que o dia inteiro você ficou ali imerso numa série de assuntos e pensando uma série de coisas. Ora, isso favorecerá, por acaso, o contato com os espíritos? Em que medida? Favorecerá a comunicação mediúnica, a percepção com clareza do pensamento, mesmo daqueles espíritos que serão tratados numa reunião? É evidente que não. Então, por que, se a gente puder usar recursos da apometria e da natureza, como veremos com os elementais, para liberar os nossos psiquismos desses elementos, por que não lançar mão desses recursos se o contato com os espíritos e o próprio exercício da faculdade mediúnica poderá ser e muito facilitado? Faço referência novamente à indicação bibliográfica que eu fiz na aula anterior, especialmente lá no capítulo 7 do livro Aruanda, né, de Robson Pinheiro pelo Espírito Ângelo Inácio, onde Pai João de Aruanda dá uma explicação sobre vários tipos de elementais. Nós só podemos recorrer a esses elementos e recursos da natureza se estivermos certos de contarmos com espíritos na equipe que sejam peritos em manipular os recursos sagrados da natureza, né? Espíritos de transição, assim chamados, seres que serão espíritos, que estão nessa transição entre animal e ser humano. Essas inteligências precisam ser comandadas porque conhece e tem sobre elas autoridade. O primeiro fenômeno da natureza que a gente usa com muita frequência, assim, Lacerda recomenda, chama a atenção do poder desse elemento, é o vento solar, né? É uma irradiação mesmo contida nos raios solares, se a gente pode assim chamar, e que nós usamos evidentemente a sua contraparte astral, é isso que nos interessa, e é por isso que a gente pode manipulá-lo, né? Uma vez que não se trata, nós não vamos atingir a dimensão física com o vento solar, nosso alvo é a dimensão etérica e a dimensão astral. Então, essa irradiação, sobre a qual nós podemos conhecer até acessando a Wikipédia, não é uma invenção, não é um tema inventado pela apometria ou coisa que se pareça, é uma força da natureza, um componente das irradiações solares. Nós aprendemos com a apometria e na experiência vemos que o vento solar tem um poder muito grande de desagregar criações mentais, né? Os espíritos sempre que podem frisam que os raios solares têm esse benefício muito grande. Isso sempre foi claro para o conhecimento de todos os iniciáticos. Basta a gente ver que a tradição da magia e até da feitiçaria é ser feita quando? À noite. É ser feita em momentos de ausência da luz solar.
Essa coisa de dizer que os magos negros, né, o próprio nome negros, que faz alusão à escuridão, né, no mundo do politicamente correto em que vivemos, alguém poderia achar que faz alusão à cor da pele, o que seria o cúmulo do ridículo, né, de tão absurdo. Mas a magia negra é chamada assim como ausência de luz, como escuridão. Então sempre esse pensamento de que o sol é sanador, né? Ele tem um poder sanador tremendo na realidade terrena. Essa, inclusive, é a divisão principal que nós fazemos entre umbral, que a apometria tende a chamar de plano astral, médio e inferior. O umbral inferior, ou plano astral inferior, o que é? É justamente a parte do plano astral onde o Sol não vai, né? Que não recebe o influxo dos raios solares. Portanto, esse plano astral inferior corresponde, na parte física, à subcrosta, né? Ou seja, as coisas abaixo da superfície, na Terra, as cavernas, que também jamais veem o raio solar, e as regiões abissais, ou seja, as profundezas do oceano, porque a gente sabe que alguns metros abaixo da superfície, né, da lâmina de água, o raio solar também não chega e a escuridão é profunda. Portanto, é aí onde o raio solar não vai, nós não temos esse efeito sanador, saneador fantástico do Sol, e um componente disso é o vento solar, por que não usar este elemento para desagregar criações mentais, para desagregar formas pensamento desconexas? Nós podemos lançar mão desse recurso, é muito eficaz, sobretudo quando estamos falando de limpeza de ambientes. Não ambientes altamente intoxicados, haverá outros recursos mais adequados nesse caso, mas numa limpeza de abertura de reunião, o vento solar é um recurso perfeito. Não só aí, evidentemente. Quando a gente pensa em fazer a limpeza de corpos espirituais, aí é preciso muito cuidado com o vento solar, porque ele é altamente agressivo, né? Ele queima, né? Talvez a gente pudesse fazer aí um paralelo com a radiação ultravioleta, né? Que tem aquela UVA que envelhece, né? Que desgasta a pele ao longo do tempo, e a UVB que queima, né? Esse componente para o qual a gente usa filtro solar. Então, se a gente pensar um pouco nisso, dá uma ideia de como o Sol, né, traz, e o vento solar traz essa coisa altamente poderosa. Portanto, você projetar uma limpeza com vento solar sobre os chakras, por exemplo, é algo completamente contraindicado, porque o vento solar é muito agressivo e vai danificar, vai prejudicar, vai ter uma ação nefasta sobre a delicada constituição do nosso perispírito, mesmo do duplo etérico. Nós vamos poder agir então com vento solar se fizer uma limpeza em torno de alguém, na periferia da sua aura, abrangendo exclusivamente as formas mais densas, agregadas ou próximas àquela aura, mas sempre pensando na periferia da aura, com muito cuidado de não usar o vento solar na limpeza de chakras por esse componente agressivo que eu mencionei. O mesmo componente agressivo nos chakras torna contraindicado a gente usar os elementais do fogo também numa limpeza direta de centros de força ou de partes dos corpos, né, da estrutura fisiológica do ser humano. Quais são esses elementais do fogo? As salamandras. As salamandras que nós vamos usar com muita propriedade, como explica o Espírito Pai João no texto citado lá no Aruanda, na limpeza de ambientes, especialmente ambientes muito carregados, porque as salamandras são mesmo o elemental do fogo. Então os espíritos vão comandar por meio da ordem magnética, né, do comando apométrico, os espíritos vão dar a ordem para as salamandras queimarem mesmo, e é uma coisa de atear fogo, vamos dizer, naquelas formas. Então, é quando é necessário, pode-se notar muito bem, é quando faz necessário um recurso realmente
poderoso, intenso, né? Muito forte, muito agressivo. E o Pai João frisa, e nós observamos isso com mais clareza, que quando a contaminação se dá de um ambiente, né? Sobretudo com elementos, com aspectos de natureza emocional, as salamandras se tornam muito mais eficazes do que o vento solar. Porque as salamandras, como o fogo foi o primeiro elemento que o ser humano dominou na história, né, da evolução humana na Terra, o primeiro elemento que o ser humano dominou foi o fogo. Portanto, é com as salamandras que ele convive, ou que o ser humano adestrou, vamos assim dizer, há mais tempo, né, há mais milênios. E dessa forma, as salamandras, então, vamos dizer assim, absorveram esse aspecto emocional do ser humano, que é tão proeminente, não é? Dada essa longa convivência, vamos assim dizer, não é? Estou falando em um certo sentido de forma metafórica, mas é verdade, à medida que manipulamos o fogo, os espíritos dizem que o fogo só é possível por causa das salamandras, assim como todas a função dos elementais naturais é justamente manter e possibilitar os elementos, né, e os fenômenos da natureza poderem acontecer, como aprendemos também no Livro dos Espíritos. Então, voltando às salamandras, tem esse componente emocional muito forte. Portanto, elas são ótimas para limpar criações mentais, né, esse nome genérico que nós usamos, abrangendo elementais artificiais e formas de pensamento, como explicamos na aula anterior, para abranger que as criações mentais de natureza muito emocional. Até porque o recurso para esse tipo de forma tem que ser mais intenso. Por quê? Porque a emoção é o que dá durabilidade, consistência, resistência também às criações mentais. Então, ainda que elas não tenham se tornado elementais artificiais, ou seja, não tenham adquirido vida temporária e passem a se alimentar com autonomia, porque como todo ser vivo tem um instinto de sobrevivência e quer buscar alimento, ainda que as criações mentais não tenham virado elementais artificiais, se forem de teor emocional muito intenso, elas são mais resistentes do que criações mentais sem esse componente tão forte. Então, as salamandras são muito adequadas. Numa abertura de reunião, a gente usa com muita propriedade. Numa segunda etapa, quer dizer, então a gente começa geralmente usando o vento solar, ou eventualmente, se tiver uma carga emocional muito grande, será conflito entre os médiuns ou uma coisa assim, pode-se usar salamandras com muita eficácia, mesmo na abertura da reunião, na limpeza do ambiente e tal. Beleza. Na periferia das auras, beleza, né? Vale aquele mesmo alerta do vento solar para salamandras, ainda com mais propriedade. Num segundo momento, eu falei da necessidade da gente abranger na limpeza as imagens mentais, né? A coisa da limpeza no âmbito psíquico. E aí nós vamos para o elemental mais sutil de todos os elementais, que são os elementais do ar. Claro, entre os 4 elementos, né, que são as famílias de elementais, são divididas assim, fogo, terra, água e ar. Qual é o mais sutil? O ar, né? E no ar habitam dos elementais mais sofisticados que há, né, mais desenvolvidos do ponto de vista mesmo de evolutivo, que são os sílfos e as sílfides. Há até essa diferenciação sexual, assim podemos dizer, muito entre aspas, mas no sentido de masculino e feminino, o que mostra que são elementais, né, que na evolução se tornaram mais específicos, né, até tendo esse tipo de diferenciação, de sofisticação. Esses elementais, então, estão presentes nos fenômenos relacionados ao ar, a respiração, purificação do ar e tudo mais, só é possível com a ação dos sílfos e das sílfides, e no âmbito de uma reunião mediúnica, a gente usa então quando precisa de uma limpeza no âmbito das imagens mentais, porque como os sílfos e as sílfides têm por propriedade a purificação do ar, a formação de imagens mentais tóxicas ou nefastas, daninhas,
é um fenômeno da natureza, elas também purificam e combatem esse fenômeno, né, da produção de imagens mentais desconexas, como? Se alimentando dessas imagens mentais. Essas imagens mentais daninhas formam um tipo de alimento para sílfios e sílfides que então consomem essas imagens mentais e tornam o ambiente psíquico livre, né, dessas imagens mentais. A gente pode fazer um paralelo com o Oxalá, né, que é esse orixá do elemento ar. No sincretismo, Oxalá faz sincretismo com Jesus, né, com a figura de Jesus, da paz, né? Então, por aí nós podemos imaginar que faz também uma alusão a esse topo da cadeia, vamos dizer, das famílias elementais, que os sílfos e as sílfides ocupam. Muito importantes nesse momento de limpeza de imagens mentais, né? Vejam, sem um teor emocional tão grande, mas como a gente está falando de imagens mentais mesmo, de formas de pensamento, eles serão, então, consumidos pelas sílfos e sílfides, que entregarão um clima psíquico muito favorável ao contato, sobretudo com o mundo maior, preparando para o transe com os espíritos da equipe espiritual, que geralmente uma prática que a gente tem no início das reuniões, né, de sempre ter um momento em contato com os espíritos superiores, previamente ao trabalho de se entregar, né, às energias densas, aos espíritos em tratamento, aos chamados obsessores, porque a gente obriga a mudar o nosso dial, né, elevar a frequência primeiro, sintonizar com a equipe, né, com o desdobramento, ter um contato com o hospital espiritual e em seguida começar o trabalho propriamente. Essa coisa de elevar no início é muito importante. E para fazer isso a gente se preparando, né, com essa asepsia mental com sílfos e sílfides é muito, muito bom, muito conveniente. As ondinas, sereias e tritões são os elementais que habitam nas águas salgadas, né? Essa coisa, a figura do oceano como berço de toda a vida, né? Como lugar onde toda a vida começou, né? Tudo que se sabe da ciência, a vida começou no mar, e combina também com a imagem do poder atrativo que o sal tem, né? Não há esse hábito consagrado de tomar um banho de sal grosso, porque o sal puxa todas as energias, né? A água salgada tem essa propriedade, energias boas e ruins, às vezes a pessoa sai até meio pateta, assim, quem tem uma constituição mais frágil, mais vibrátil, assim, energeticamente falando, tende a sair, nem é indicado o banho de sal grosso, porque a pessoa fica assim meio lesada, né, vamos assim dizer. Então, ondinas, que são elementais da água, tanto salgada quanto doce, mas sereias e tritões só se encontram na água salgada, né? A mitologia é cheia dessa figura das sereias e dos tritões, então a gente usa a água salgada quando precisa fazer uma limpeza também, com característica emocional, porque a água sempre tem uma metáfora com emoção, mas não aquela coisa empedernida que a gente faz quando está um ambiente contaminado lá com as salamandras, mas quando a gente quer lavar, sabe? Pode ser, inclusive, uma medida feita após uma limpeza inicial com as salamandras, para a gente complementar a limpeza de um ambiente visitado muito carregado, por exemplo, da residência de um consulente, nós vamos com a água salgada, porque ela vai puxar, né, toda, e aí a água vem, a gente, né, mentaliza, visualiza as ondas do mar, né, aquela coisa do ritmo, né, das ondas, e ondinas, sereias e tritões trazendo esse poder atrativo da força da água do mar e levando para o berço de toda a vida. Também, né, tem um aspecto de revitalização do lugar, muito útil a limpeza com água salgada, né? Pode-se usar em turbilhão, né, ou seja, nessa coisa assim, né, imaginando o giro da água, né, como acontece, por exemplo, num ralo assim, né, como se fosse uma espécie de ciclone, mas ciclone é com ar, então turbilhão é com água, essa coisa, né, da água girando, são imagens que ajudam, eu estou me referindo, já que a gente tem dificuldade de visualizar os elementais propriamente ditos, a gente visualiza os elementos. Em seguida nós temos a água doce, habitada pelos elementais, entre outros, claro, mas como eu disse, a gente faz uma seleção dos principais, né, os espíritos fazem, já que é impossível da gente conseguir conhecê-los todos, né? A água doce, então, é habitada pelas ondinas e ninfas. E quando a gente pensa em água doce, né, vocês imaginam a quantidade de elementais que tem, porque quando a gente fala água doce, nós temos desde
os olhos d'água, ao orvalho, aos rios correntes, mas a gente tem rios mais calmos e rios de água mais veloz, portanto, nós podemos pensar as nuances que existem desse elemento Oxum, desse elemento da água doce, né? O que é a água doce com a braveza numa cachoeira, numa cascata, né? Pode ser uma cascata leve, mas uma queda d'água de muitos metros, ou com aquela potência das cataratas do Iguaçu, aquilo tudo é água doce, mas também existe a água doce do lago, da lagoa, pacata, né? Então a gente pode pensar que tudo isso são ondinas e ninfas, é evidente que nós teremos diversos elementais em cada um desses ambientes. Então quando é que será muito útil a limpeza com água doce? Assim como a água salgada, podem ser usadas no corpo humano, né? Nos corpos, eu quero me referir, evidentemente, etérico e astral. Então, limpezas em chakras e coisas assim, a água, né, já é um componente. Veja, a metáfora com o elemento físico é perfeito. A gente não encosta o fogo na gente mesmo, que queima, né? Mas a gente lida bem com a água. A água a gente suporta bem, a não ser, claro, nas cataratas do Iguaçu a gente morre lá de baixo, mas o que eu quero dizer é que a gente, né, pode lidar com o banho de mar ou com o banho de rio, com o banho de chuveiro em casa. Então, as águas são muito próprias para fazer limpeza nos chakras, nos corpos astral e etérico. E nos ambientes, eu já expliquei com relação à água salgada, e com relação à água doce, pode ser uma limpeza final, uma limpeza para dar um elemento de doçura. Quando um atendimento, por exemplo, passa muito por questões emocionais, por reconciliação, por encontrar o perdão, por coisas que você julga apropriado ao fim, dá um acolhimento ao consulente, ou mesmo as companhias espirituais dele. Quando há um processo em que as coisas se apaziguaram, então nós vamos fazer uma limpeza, por exemplo, no ambiente doméstico do consulente, e o próprio Lacerda sugere, vamos banhar em água doce no final, especialmente convocando as ninfas, além das ondinas, porque elas vão dar essa suavidade, essa doçura para o ambiente, para dar uma característica diferente para o ambiente. Então, um ambiente onde muito conflito houve, e houve um apaziguamento, de repente pode ser recalibrado, vamos assim dizer, com o uso das ninfas e das ondinas, comandando-as para uma limpeza que traga esse elemento de doçura. Os elementais da terra, aí nós temos vários em que a gente usa em reuniões mediúnicas. O primeiro tipo a citar seriam os avissais. Avissais são elementais ligados à terra propriamente, e muito ao manguezal. Então nós usamos dois componentes. Os espíritos explicam que os avissais são muito responsáveis, são bastante responsáveis pelos trajes, pelas indumentárias dos espíritos. Então, após promover uma limpeza no espírito, por exemplo, você quer dar a ele novos trajes para ele se libertar de um passado ou de uma situação degradante que ele vivia. Novos trajes. Quem constituirá esses trajes na dimensão astral? Os avissais. E também os avissais, num outro componente, nós usamos muito para drenar energias de espíritos maus, de marginais, de bandidos e até de especialistas do astral. Energias que foram roubadas, então quando você recebe vampiros e outro tipo de energia, nós usamos aquela propriedade, se a gente imaginar na cabeça, do mangue, da lama, né? Que é muito purificadora, exerce limpeza. Nós então evocamos os elementais presentes no manguezal, então ela vai drenar, é uma maneira de enfraquecer a guarda com que esses espíritos, ou até a petulância com que eles chegam muitas vezes em reuniões. Você drena essas energias usando os elementais, especificamente os avissais. A gente usa muito esse recurso do manguezal, basta ter, que aí há aquela transição, né? O manguezal tem aquela transição da água salgada com água doce, a lama, e aquilo é extremamente capaz, né, de purificar e de drenar energias densas, né? Ainda na Terra, nós temos o uso dos elfos, que são elementais ligados à tecnologia.
os elementais ligados à tecnologia, portanto, para combater ou atrapalhar o funcionamento, né, até embargar o funcionamento de tecnologia do plano astral, de aparelhagens, quando nós vamos a laboratórios das sombras e tem muitos aparelhos tecnológicos funcionando e nós queremos cessar a ação deles todos de início numa competição, num combate com os espíritos, nós podemos usar os elfos. Os elfos a gente pensa ligados ao metal, é a tecnologia, né, o que o homem faz forjando os recursos da natureza. Então a gente lança a mão dos elfos nesse caso. Nós temos nos elementais da terra ainda na verdade, a transição entre os elementais da terra e do ar, que são as fadas. As fadas são usadas para recompor ambientes astrais após uma limpeza, por exemplo, a destruição de uma base das sombras, a destruição de uma construção sombria. Depois, no livro Aruanda, há um relato de como que o chefe caboclo Tupinambá, depois das salamandras queimarem toda uma construção, ele comanda as fadas e entrega a elas a reconstituição da natureza astral naquele local que tinha sido altamente prejudicado. Então, nesse processo de reurbanização extrafísica e tudo mais, a ação das fadas é fundamental. Como elas fazem a transição entre a terra e o ar, elas têm essa capacidade de reconstrução, de mudança, né? Pela transição, a palavra-chave aí com eles é mudança. O último elemental da terra que eu quero citar são os gnomos. Os gnomos são responsáveis por extrair o bioplasma das plantas, que é a substância curativa, né, que nós usamos na contraparte astral, que é o que nos interessa em reuniões mediúnicas. Então, quando nós, também no Aruanda, temos lá relatos muito bonitos dos espíritos ativando com as salamandras o bioplasma que os caboclos trouxeram, mas foi extraído pelos gnomos. Lembra de Kardec dizendo: os da base da pirâmide obedecem, executam, e os mais sábios comandam. Então os caboclos sábios, donos do conhecimento, comandam a extração do bioplasma. Eles próprios fazem? Não, quem faz? O bioplasma. Os gnomos, a serviço deles. São os elementais ligados especificamente à vegetação, às matas, que a gente vê com os gnomos, então, trazendo essas substâncias que são muito importantes em reuniões de cura, de tratamento espiritual, mesmo que não se use diretamente o comando apométrico, mas quando a gente precisa de, por exemplo, dar para um espírito ingerir uma beberagem, assim vamos dizer, no plano astral, né, composta com folhas, por exemplo, com ervas, né, de propriedade absorvente, que vão fazer ele dar uma melhorada, é um recurso, por exemplo, que se pode usar. Nós vamos não chamar os gnomos diretamente, mas vamos chamar os caboclos, que trarão a contraparte astral das plantas extraída pelos próprios gnomos. Tomara que vocês gostem, então deixo vocês com a demonstração de uma limpeza energética. Em teu nome, Senhor, que nós também pedimos a permissão para manipular os recursos sagrados da natureza, para promover uma limpeza energética nesse ambiente, em torno de nós, os médiuns, e nesse ambiente agora, uma limpeza com a força do vento solar, reverberando nesse momento em torno de nossas auras, por todo esse ambiente agora, em 1, 2, do alto vento solar agora, reverberando, consumindo miasmas e parasitas energéticos em 3, 4, 5, 6, vento solar numa limpeza intensa em 7, 8, 9 e 10, reverberando agora, reverberando. Do alto, com a permissão dos espíritos superiores que administram as forças da natureza, braços direitos teus, Senhor Jesus, que em nível planetário coordenam fogo, terra, água e ar. Então, nós também manipulamos agora o recurso dos elementais do ar, das sílfides. Nesse momento, os sílfos atuando em 1, consumindo a matéria mental densa e fazendo uma limpeza mais no nosso campo mental, psíquico em 2, favorecendo a ligação com o mundo espiritual em 3, agora em 4, limpeza 5 com silfos em 6 e 7.